A série Red Shed acabou chegando há pouco tempo na plataforma Netflix, dividindo opiniões. Alguns acharam ela fraca demais, outros acharam que ela trouxe um bom suspense com um certo horror. Eu assisti e acabei tirando minhas conclusões, e aqui eu vou trazer uma crítica sem spoilers. Será que vale a pena maratonar nela? Né? É uma série que me deixou com certas dúvidas. Chega de enrolação. Roda a vinheta! Red Shed. Tudo começa quando Mildred Red Shed começa a trabalhar em um hospital psiquiátrico, mas com o passar do tempo, atitudes estranhas e monstruosas começam a acontecer através dela, trazendo um certo horror e muito suspense. A série, a história, é uma adaptação do livro Um Estranho no Ninho, que também já virou filme em 1975. É um filme muito bom. Mas, para quem já assistiu esse filme, vai se lembrar que lá no Um Estranho no Ninho, temos a enfermeira Red Shed. Aqui é uma história totalmente diferente, não há conexões com aquele filme, apenas a personagem. E aqui nós temos na direção o Ryan Murphy. Ele tem boas experiências, né? Bagagem com séries de TV. Ele tem American Crime Story, Glee, que são boas. E aqui ele consegue trazer uma boa distribuição, não só das histórias que são jogadas junto com a história central da série, como também ele consegue criar boas camadas com alguns personagens. É uma série que ela está sempre te mostrando uma história, como é que ela vai ser desvendada, como é que ela vai ter a sua execução. Então aqui não é nem tudo aqui é voltado à personagem Red. Ele dá um certo peso a outros personagens que contribuem muito bem para a série. O começo da série já traz uma cena-chave inicial, com um bom mistério, deixando-nos bem intrigantes. E não demora muito, a gente já começa a perceber quais são os objetivos e princípios da personagem Rich, que não está ali na clínica psiquiátrica apenas para ser uma simples enfermeira, mas eu não vou trazer spoilers. E também com o passar do tempo, os outros personagens secundários já começam a mostrar os seus traumas, as causas e os motivos do que estão circulando dentro da série. Não há personagens aqui com histórias vazias. Há sempre algo ali que eles procuram e buscam dentro da história. E a série também, ela já mostra logo de cara algumas cenas brutais, friezas através de alguns personagens aqui e até uma certa violência. Mas há uma mescla de um humor com um terror que não funciona, pelo menos no começo da série. E depois eles percebem que não estava funcionando essa transição, essa mescla, e começam apenas a insistir no horror e até no drama, que traz até uma coisa meio maléfica, monstruosa. A série começa a dar uma boa melhorada, pelo menos nos mistérios que começam a ser desvendados com os personagens. A própria Red Shed já começa a ter a gente tem uma visão melhor da personagem dentro da história, então ela começa a ganhar mais volume e algumas histórias aqui já começam até ter as suas execuções, né? Outras já começam a se iniciar. É uma série, repito, bem distribuída, né? As substâncias que são jogadas através dos tramas e dos personagens, elas estão sempre evoluindo. Você começa a ficar mais entretido, criar mais um interesse. Já em termos narrativos, do meio até o final, há uma distorção que eu não gostei. Eu acho que quando você começa uma história, né, o roteiro inicia uma história, o núcleo central da história, vamos dizer assim, e distorce, ele tem que trazer algo fantástico. Ele não trouxe isso no final. Então meio que tudo que foi construído do começo até o final, ou quase o final, foi ignorado, pelo menos no último episódio, né? Então é uma coisa que não funcionou. Eu senti que o roteiro se perdeu aqui, não sei porquê. Vamos colocar um exemplo, a personagem Rhett está lá na clínica, ela quer ajudar fulano a escapar, porque existe um elo entre os dois, eu não quero falar quem ele é e porquê. Aí isso vai durante toda a série, alguns planos, vai, funciona, não. E no final o fulano quer matar ela por uma besteira.
Então meio que, né, não ficou legal e tirou aquela intensidade que poderia ter uma boa finalização no final da série. Já em termos técnicos, a trilha sonora e a edição de som vacilam legal aqui. Tudo bem, temos algumas cenas aqui pesadas, né, fortes, intensas e extremas, mas você não consegue sentir, né? O material técnico não dá aquele apoio, né? Ele não te joga aquela sensação, ele não consegue te transmitir o horror ou a intensidade que é através do horror, né? Vamos dizer assim. Então meio que ficou devendo. Faltou gerar sensações de tensão, né? Repito. Mas justiça seja feita. Há ótimas locações aqui que se adaptam à época no final dos anos 40, tanto em lugares, veículos, há uma boa ambientização aqui. Há uma variedade muito boa de cores, cores vivas, vibrantes, há muita textura aqui, acreditem. E eu gostei muito das conexões, das cores, que elas começam a pingar em acontecimentos. Para quem assistiu a série sabe do que eu estou falando, quando está acontecendo alguma coisa ou acontece, vem um vermelho, vem um azul. E isso consegue transmitir pouco, mas consegue dar uma sensação de um certo horror, um certo tom macabro. E o figurino e a maquiagem aqui é um espetáculo, eles se destacam, há muito estilo, você até mesmo percebe nos uniformes das enfermeiras, né? Como eles são bem limpos, né? Eles começam a trazer um certo brilho durante a série. Mesmo com esses elementos que eu acabei enaltecendo, eu queria mesmo ver aqui um tom, uma história um pouco mais sombria, mais dark. Começando pelo elenco, a Sarah Paulson, ela dá um show aqui, né? Ela tem uma serenidade que você começa até ficar entusiasmado, focado nela, vamos dizer assim. Mas por trás dessa serenidade há uma pessoa calculista, fria e até mesmo maléfica. Há ótimos arcos aqui com a protagonista. Ela é objetiva e tudo que ela faz aqui, né, todos os acontecimentos que são cruéis, há uma justificativa que, claro, né, em termos narrativos não é convincente, mas dentro da história você percebe por que ela está fazendo isso ou fazendo aquilo. Então é uma personagem que tem camadas, são camadas tensas, impactantes, que conseguem convencer a gente. É a melhor de todos. Já o personagem interpretado pelo Finn Wheelrock, ele traz o outro lado da trama, mas falta credibilidade, né? Ele está bem operante, mas ele não é totalmente desenvolvido, faltou trabalhar com o personagem. Já os personagens John Briones e a Sherry Stones, eles estão bem, há boas camadas que são bem desenvolvidas, há uma amarra entre os dois que eu não quero falar, que é bem elaborada, mas por motivos que eu não entendi, o roteiro descarta eles, né? Não entendi. Já a personagem interpretada pela Cynthia Nixon, ela começa como uma personagem secundária e depois começa a progredir bastante dentro da história. E a química dela com a personagem Rachel também começa a trazer uma boa evoluída, ela não compromete. A personagem interpretada pela Judy Davis, ela carrega dois papéis durante a série toda, uma hora ela é do mal, uma hora ela é do bem, e ela não compromete, ela consegue trazer uma boa execução nessas duas funções. E a Sofia Okonedo, ela em pouco tempo, em pouco espaço, ela consegue trazer algo brilhante, né, dentro da série. Sabe aquela coisa que falta acontecimentos mais brutais? Ela traz uma certa violência, que eu não vou falar o porquê. Então ela está demais aqui, né? Ela consegue fazer muito o que alguns personagens que ficaram a série toda não conseguiram. Muito bem, perfeito. E por último, o Corey Stoll e o Vicente D'Onofrio estão bem, mas aparecem pouco aqui. O Red Shed traz uma história com os gêneros bem carregados, né? Drama e horror. Mas é pouco convincente, sendo porque o material técnico não dá um certo apoio e não consegue transmitir, gerar sensações mais tensas através desse horror. Faltou dar mais força ao tom aqui, que é bom, mas poderia ter sido melhor. O roteiro fraqueja muito no final da série com a sua distorção narrativa. Não é um desastre, mas pecou bastante.
Mas justiça seja feita mais uma vez. O elenco aqui é forte, tem peso, estrutura muito bem a série. Há uma boa montagem de edição, que as histórias entrelaçadas não nos deixam confusos, são bem objetivas. E a produção aqui não é mequetrefe, é boa, que aliás a produção é da Sarah Paulson, ela é a produtora. E eu não poderia trazer outra nota, como 6.2. É uma série que eu esperava mais, mas mesmo assim é assistível e vale a pena. Está na plataforma Netflix há pouco tempo e eu recomendo. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Tamo junto. Até a próxima.